Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje, que celebro 10 anos de carreira, parabéns à Futurum Clinics, e tenho comigo a nossa residente Joana Liz, que já estava comigo no início deste projeto, ou depois deste projeto ainda ser Futurum, e desde março deste ano abraça comigo a Futurum Clinics e a Fala Feliz, num lugar incrível que sem ela eu não teria. Olá, Joana. Olá. Olha, antes de mais, não contava aqui com esta entrada, não é? Mas antes de mais, deixa-me dar os parabéns à Futurum. E acho obrigada. Que todos os ouvintes e possivelmente alguns pacientes que nos estão a ouvir concordam comigo. Dar-te também os parabéns por tudo aquilo que é o teu percurso aqui em Ovar e aquilo que tens feito por Ovar. Obrigada. Que te permitem também fazer aqui em Ovar. E agora em março estamos juntas. Já te acompanho desde o início, se calhar certo. não só como terapeuta, mas se calhar também já fui paciente, não é? Certo. Mas é mesmo uma honra e um privilégio poder fazer parte deste teu percurso e continuarmos juntas. Quem não conhece a Futurum e a Fala Feliz tem que conhecer É e são mesmo milhão, lindo, não não é? É mesmo lindo. Sim. E mais do que um espaço, é o espaço mais incrível que eu já tive, não é? Para trabalhar, e só tenho porque tu me deste a mão, não é? E porque decidiste abraçar esta aventura comigo, por isso sou-te muito, muito grata. Primeiro pela profissional incrível que és, e por confiar 100% quem eu encaminho e quem tu recebes, não é? No espaço que já recebias antes de termos este projeto em conjunto. E depois porque também és um ser humano muito lindo. Por isso estou muito feliz que estejas comigo, Joana, e acho que juntas vamos fazer Sim. algo muito diferente. E acho que também ressalvar, e desculpem aqui perder um bocadinho do pausa, mas acho que faz parte. Ressalvar a Futurum não faz 10 anos, ok? Ressalvar também todas aquelas profissionais que estão connosco e que acreditam acima de tudo naquilo que é o projeto certo. Que lhe apresentámos. E acho que daqui para a frente vai nascer. Esperem até daqui a um mesinho, já vamos começar aqui a desvendar algumas coisas. Outras novidades. Nós somos assim. Ainda não fizemos inauguração, mas vamos fazer, mas aos pouquinhos a gente já vai desvendando aqui algumas coisas importantes. E quem nos ouve nos 98.7 e vê nas páginas do Facebook, a Joana é residente do Pausa desde o início, é terapeuta da fala e trabalha comigo, e juntas escolhemos um tema que é muito importante. Estamos a começar, não é, o ano letivo, já há quase 15 dias, 3 semanas, quase terminadas do novo ano, e muitos pedidos, muitas dúvidas, não é, relativamente a estas dificuldades de aprendizagem dos nossos miúdos. Então eu e a Joana vamos basicamente definir aqui algumas dificuldades específicas da aprendizagem, explicar aqui alguns sinais de alerta também para que estejamos atentos, e aqui falamos para pais, para famílias e para professores também, e o que é que podemos fazer afinal. Vamos esclarecer estas coisas, não é? A quem devemos recorrer, se existem apoios ou não. Vamos explicar isso tudo, não vamos, Joana? Eu acho que sim. O nosso objetivo é explicar e não complicar e criar ainda mais dúvidas. Isso. Acima de tudo, a ideia é vocês olharem, ok, o meu filho pode ter, não vamos agora diagnosticar todas as crianças pelos sinais que nós vamos aqui dizer, porque às vezes eu acho que isso também pode... E quem faz o diagnóstico são os profissionais especializados. Agora, se deixarmos alguma dúvida, acho que em primeiro lugar temos que esclarecer e tirar, como eu costumo dizer aos pais, vamos tirar todas as opções, tirar os macaquinhos da cabeça. Não é? Isso, e tratar as coisas pelos nomes, que é um bocadinho por aí, não é, Joana? E aqui os sinais de alerta é para estarmos sensíveis a estas questões, mas depois encontrarmos profissionais especializados para fazer o diagnóstico, para tratarmos as coisas pelo seu próprio nome,
porque fica tudo muito mais fácil, não é? Estas questões das dificuldades específicas de aprendizagem, Joana, antes de começarmos, agora nós percebemos que temos professores e educadores muito mais formados, e também tínhamos antigamente, mas eu acho que era diferente nesta questão, porque temos muitos adultos que cresceram com muitas destas dificuldades, não é? Sim. Sem diagnóstico, que se safaram porque foram percebendo alternativas para fazerem face às suas dificuldades, e agora os nossos miúdos podem ter a vida muito mais facilitada, ultrapassar as próprias dificuldades, não é? Sim. Se existir este diagnóstico. Eu acho que, e por isso é que quando tu me pediste um tema, eu te dei esta pergunta. O meu filho tem dificuldades de aprendizagem, e agora? Certo. Porque acho que é mesmo isto. E agora? O que é que eu faço? O que é isto? Certo. E que dificuldades são estas que nós nos estamos aqui a referir? E existem várias, a gente vai aqui falando de algumas, aquelas que são as mais conhecidas. Sim. Como é o caso, por exemplo, da dislexia. Vamos começar. Acho que posso ir. E se ir existir, começando. quem nos está a ver e ouvir, se existir alguma dúvida, porque nós sabemos que o direto fica disponível, o vídeo, nas páginas do Facebook, vocês sabem, as nossas páginas profissionais também, da rádio também, alguma dificuldade, alguma dúvida relativamente a alguma dificuldade que nós vamos falar, ou mesmo outra que nós não toquemos, nós estamos aqui também para ajudar. A literacia não é só durante o programa, também iremos esclarecer, certo, Joana? Exatamente, sim. Então, sim. vamos aqui abordar um pouquinho destas dificuldades. Falaste na temida dislexia. E tantos adultos disléxicos que crescem sem saber que são disléxicos, não é a vida. Pronto, a dislexia, vamos explicar por sucintas palavras para quem nos está a ver e ouvir conseguir perceber em que é que se concretiza. Pode ser? Então, assim, dislexia. A dislexia tem a ver com alterações do foro mais fonológico, não é? Que a criança tem alterações mais fonológicas que faz com que ela não escreva da mesma forma que é o normal, não é? Faz aqui algumas trocas, inversões. Eu há uns tempos, quem viu o último programa que vim aqui falar, falei precisamente nestas questões de linguagem, ou seja, a criança de fazer trocas até dentro da própria palavra. Depois também temos aqui... E também não são trocas muito consistentes, não é? Uma hora troca uma Às coisa, vezes, outra hora troca outra. Quando são consistentes, é o melhor dos melhores. Agora, quando Certo. são inconsistentes, torna-se mais difícil. Certo. Mas, portanto, a dislexia é aquilo que muita gente olha para um texto e não percebe aquilo que a criança lê, isto falando o português corrente, é quando nós E que vai olhamos, afetar a leitura, a escrita, não é? exatamente. Aliás, às vezes há crianças que conseguem ter com dislexia fazer uma leitura minimamente Fluente. mas depois quando transporta para a escrita já há aqui algumas questões. Certo. E portanto, a dislexia é aquela que é mais conhecida. O que acontece é que às vezes não é uma dislexia. Às vezes pode ser uma simples perturbação específica da linguagem, que também já está aqui abrangida depois. Mais à frente vamos falar nas questões das medidas. Portanto, Sim. acima de tudo, pode haver uma perturbação a nível de linguagem, que a criança efetivamente Certo. tenha. Pode ter também aqui, nós não tínhamos até falado, mas pode haver até um diagnóstico clínico que provoca aqui uma perturbação de linguagem. Sim. Ou seja, pode não ser, a criança até pode ser super saudável, não ter diagnóstico clínico, não ter nada, mas desenvolver aqui uma perturbação de Certo. dislexia, uma perturbação de linguagem, disortografia, descalculia, mas efetivamente ela pode até ter um diagnóstico clínico que promova aqui e aumenta aqui É uma consequência daquilo que a criança, da Pronto. condição que a criança já tem. Exatamente, portanto, aqui a nível de dificuldades de aprendizagem, podemos estar aqui a falar de perturbações específicas da linguagem, Sim. a dislexia, Mais. descalculia, A descalculia tem a ver com o quê? com a questão mais de cálculo, a desortografia, aquela questão, a desortografia e a dislexia estão às vezes aqui muito interligadas, Tocam-se, não é? exatamente, que tem a ver com mesmo também parte de escrita, não escrever exatamente como acabou de falar. Sim. Pronto. Portanto, estamos aqui nestas perturbações de linguagem, que quase como se fosse ali um bolo,
mas que tem várias fatias e várias partes que juntinhas elas vão dar ao mesmo, que é quase a parte fonológica que está aqui afetada em causa, não é? Depois criança. Temos outra perturbação. Depois ainda temos outra que nem sempre é diagnosticada pelos profissionais, não é? Exatamente. Qual é essa perturbação, Joana? A perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Que podem existir em separado, ou seja, nós podemos ter só uma perturbação de déficit de atenção e não ter hiperatividade, e podemos ter ambas, não é? E aqui também Porque é que nós falamos em dificuldades de aprendizagem? Porque a verdade, isto são condições que são diagnosticadas ou deverão ser diagnosticadas na infância, não é? E que prejudicam precisamente este processo de aprendizagem, a concentração, a atenção e estas capacidades cognitivas que a Joana acabou de referir, não é? Portanto, não podemos exigir o mesmo a uma criança que tem uma perturbação da linguagem. Vou dar um nome geral, para não estar aqui a falar em termos específicos. Uma perturbação da linguagem, não podemos exigir o mesmo a uma criança que não o tenha, numa aprendizagem normal. Claro que existem vários graus. Há crianças com perturbações de linguagem que vão conseguindo, também com a ajuda de terapias, psicologia, tudo isso, vão ultrapassando aqui estas barreiras a nível da aprendizagem. Mas, por isso é que existe aqui algum apoio por detrás para conseguir ajudar ao máximo estas crianças. Que muitas vezes não tem a ver com falta de força de vontade, isto eu batalho muito, e tu também, não é? Como profissional de saúde, como malandrice, como é muito lento, não é? É desinteressado. Muitas vezes são dificuldades reais que, quando diagnosticadas e definidas, podem fazer toda a diferença. Eu acho que às vezes só o diagnóstico, que em muitas famílias é um peso, mas eu acho que alivia muito, porque sabemos o que é que se está a passar ali, não é? E a partir daí podemos ter orientação profissional e podemos ter este trabalho multidisciplinar com os agentes da criança, não é? Já falámos aqui as duas até várias vezes sobre isto, para que aquele percurso seja bem mais leve e esta parte também psicológica e da aprendizagem, que é disso que estamos a falar, não fique tão prejudicada. Sim, porque depois o que acontece, aliado aqui às dificuldades de aprendizagem, temos vários tipos de crianças que lidam muito bem e que não criam ali um tipo de ansiedade, frustração. Mas que muitas vezes também temos que responsabilizar, não é? E sensibilizar para a importância de trabalharem, não é? Para normalizarem, não é? Mas depois temos aqui o trabalho, que aí já acho que seja mais a tua área, que é este trabalho de frustração, ansiedade, não consigo, não sou capaz, porque eu dou muitos erros a escrever, e depois vem este tudo que nós, enquanto terapeutas da fala, temos que, vamos lá, tu consegues, mas é um trabalho às vezes difícil quando são crianças que já têm a parte psicológica afetada, e por isso é que também é importante aqui este trabalho em equipa, de sensibilização também por parte este diagnóstico antes da professora, que isto já torna uma dimensão muito grande, não é? E tem um impacto muito grande na vida da criança. Então, temos aqui diferentes profissionais que podem perceber isto e podem ajudar, não é? Nós temos logo a primeira linha, que são os professores que estão, e os educadores que estão com os nossos miúdos em sala de aula, não é? que têm parâmetros de avaliação, que conseguem perceber estas dificuldades específicas dos miúdos. Tu falaste aqui já em dois profissionais, o terapeuta da fala e o psicólogo. O psicólogo nestas questões emocionais e psicológicas que envolvem esta dificuldade, não é? Ou seja, como é que fica a minha autoestima, como é que fica a minha autoimagem, o meu sentido de capacidade, como é que fica a minha ansiedade, e realmente na infância e adolescência a ansiedade tem sido um quadro muito presente nas minhas consultas, Joana, e é muito assustador. Às vezes crianças tão pequeninas, não é? Que já lidam com esta ansiedade patológica, porque a ansiedade é uma emoção completamente normativa, que é muito importante na nossa vida para nós anteciparmos cenários, mas não podemos viver no futuro, não é? E quando temos crianças tão pequeninas e também adolescentes a somatizar tanto, a ter retrocessos até no desenvolvimento de coisas que já controlavam, já conseguiam fazer e deixam de conseguir, é mesmo assustador este boom das questões de ansiedade, que estão muitas vezes associadas a outros eventos familiares, mas a estas dificuldades. Estas dificuldades de aprendizagem. Temos, aliás, um caso em comum que é exatamente isso. Enquanto que eu trabalho de um lado estas questões de perturbação de linguagem, neste caso é uma
uma dislexia. Sim. Tu trabalhas esta questão da ansiedade, frustração e tudo o resto que está aliado àquela criança, mas... Porque na vida às não vezes, é só essa questão. Mas às vezes conseguirmos ter o melhor dos dois mundos, que é uma criança na terapia da fala motivada e está a fazer tarefas, Certo. mas outro dia já temos uma criança que está ali com as emoções todas Sim, porque baralhadas. A verdade é que as nossas acaba crianças por não são o diagnóstico, não é? Ou seja, por si só já ser uma dislexia já é algo que é complexo para a criança ultrapassar. Depois tem outros eventos de vida, que também é o caso, não é? Que vão aqui influenciando este estado psicológico e emocional, não é? E a parte comportamental e também, tudo isso. sim. Portanto, há muitos profissionais que nós podemos ocorrer e cada vez mais chega até nós crianças com dificuldades de aprendizagem. Certo. E nós somos os principais agentes, ou seja, nós acabamos por depois ter que articular com os professores, com os pais, com as famílias, este dar o diagnóstico informado, o estarmos disponíveis para esclarecer as dúvidas, não é? O desmistificar, não é? Dislexia. Então, mas como assim tenho uma... O que é isto? Isso é para sempre, não é? E depois qualquer coisinha, às vezes Sim. até pode ser uma pequenina perturbação fonológica que a gente nem sequer lhe dá o nome de dislexia. Sim. Certo. Deus me livre, minha filha tem dislexia. Sim, porque tem mesmo a ver com esta falta de informação, não é? E tudo aquilo que nós vamos bebendo, não é? Que nós sabemos que existem determinadas perturbações que nos acompanham ao longo da vida, não é? E isso acaba por ser um peso por isso mesmo, não é? Eu tenho este diagnóstico, eu sei que com a terapia vou adotar de ferramentas para lidar com isto, mas isto não vai deixar de existir na minha vida, não é? Isto também é muito consequência, nós já falámos aqui noutros programas sobre os ecrãs e sobre esta vida de estressante. E também falámos aqui desculpa Bárbara, naquela questão de estarmos atentos, às vezes a importância da consciência, e vou bater aqui nesta tecla, da consciência fenológica no pré-escolar, porque às vezes conseguimos detectar crianças com baixa consciência fenológica, com algumas dificuldades, tudo isso. Já podem começar a trabalhar aí. Devem, não é? E agora estou numa fase de fazer alguns rastreios em escolas que faço e já se começa a perceber aquela criança que não está tão apta e a gente fica ali com a pulga atrás da orelha. Ok, vamos aqui vendo, vamos ver como é que as coisas correm assim. E muitas vezes essas crianças já vêm sinalizadas desde a pré e fazem ali intervenção na pré. Para quê? Precisamente para ajudar na entrada da aprendizagem da leitura e escrita. E aqui nós não evitamos diagnóstico, aqui nós preparamos o caminho para que a criança nem sequer sinta a dificuldade real da sua limitação, do seu desafio, não é? Sim, porque é o que eu digo aos pais, quando os pais chegam, qual é o diagnóstico? Casos ultimamente não tenho tido assim... lá está, só nestes tipos de casos, quando me vêm para avaliar a questão mais de leitura e escrita, aí sim já pedem, mas qual é o diagnóstico? Mas quando eu digo... O diagnóstico é só um nome. Sim. É só um nome, ok. É importante nós percebermos um diagnóstico daquela criança, porque é que ela não está, se calhar, a evoluir tão bem. Okay, pode até haver aqui qualquer coisa que está por detrás. Déficit de atenção, hiperatividade, e isso não estar aqui a facilitar na evolução terapêutica e no sucesso muitas terapêutico. vezes também trabalha as expectativas dos pais, não é? Porque às vezes até achamos que a criança não está a responder àquilo que era suposto, mas só está a ter um desempenho normativo, mas eu tinha outra expectativa, não é? Ou seja, temos que conversar também com as famílias e acolher as famílias nesse sentido, não é? Acho que acima de tudo é mesmo isso, estarem atentos, porque às vezes criança e cada vez mais conseguimos tirar, claro que não é uma regra, acho que não é bem este nome que eu quero aplicar, mas vais-me ajudar, ou seja, não há aqui uma base em que, uma criança que tenha uma aquisição de fala e linguagem atrasada vai ter dificuldades na aprendizagem. Não há uma implicância direta. Exatamente, não é? Há uma relação maior direta. Probabilidade. A probabilidade é maior. Certo. Porquê? Porque ela teve mais tarde acesso à questão da fala e da linguagem, portanto,
pode vir a ter dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita. É comum. Se estas coisas forem ignoradas no pré-escolar, a probabilidade de passar ali por um momento muito desafiante no primeiro ciclo é muito grande, não é, Joana? E lá está. E aqui já passamos um bocadinho, estava aqui olhar aqui para o nosso guião para a gente não fugir. O guião que nós nunca olhamos, que a gente mas nunca pronto. olha e depois ou há coisas por falar. Pronto. E aqui a nível de sinais. Vamos aos sinais. Aqui, os sinais são pequenas pistas que nós devemos observar nos nossos filhos, nos nossos alunos, não é? Nas crianças que nós cuidamos, porque isto aqui pode ser a pista para começarmos a estar atentos e percebermos, se calhar vamos fazer aqui uma avaliação e entender o que é que eu posso fazer para facilitar a vida e a aprendizagem desta criança. Alguns sinais de alerta. Força, Joana. Olha, tem aqui 4, aqueles que acho que a gente consegue detectar até desde cedo. Aquilo que eu estava a falar na questão do atraso a nível da aquisição da linguagem, parte da fala, tudo isso pode estar efetivamente aqui relacionado, mas não há uma relação direta, não é? Como é óbvio. A dificuldade ao nível da compreensão, de seguir instruções, isto já é uma linguagem mais compreensiva, que a criança, se a gente nota que aquela criança parece que não percebe o que é que a gente está a dizer. Depois aqui, interrelacionado com isto, questões de memória. Tenho... E memória de trabalho, muitas vezes, ou seja, dar um recado, não é? Olha, vai à cozinha pedir não sei o quê. E depois temos aqui esta parte da memória, às vezes os pais não percebem porque é que a gente está a fazer aquilo com a minha filha, se a minha filha tem dificuldades na leitura e escrita. O que é que a minha filha... Então explica. Por exemplo, a parte da memória, há aqui um campo da memória auditiva e a memória visual, que nós enquanto terapeutas da fala trabalhamos muito. Porquê? Porque se formos a pensar, nós para conseguir ler e escrever temos que ir buscar a nossa memória, certo? Símbolos, não é? Ou seja, eu consigo olhar aqui imediatamente e não tenho que estar o L com o I dali. Seja, foi assim que nós começámos, não foi? Exatamente, portanto, a memória visual e a memória auditiva são muito importantes. Sim. Quando temos há uma criança que faz algumas inversões, por exemplo, estou-me a lembrar agora aqui de uma recente que era árvore, e a criança, literalmente, ela copiou de outra página a palavra árvore e fez rávore. Ela fez esta inversão. E será que isto não pode estar aqui implicado a questão da memória visual? Porquê? Porque ela tinha acabado de olhar para a palavra. Ela lembrava-se, não se lembrava da ordem. Das letras, não é? E se a gente trabalhar às vezes um bocadinho aqui da questão da memória visual, que olhar para uma sequência, tapar e ela ter que fazer sequência a seguir, ou numa sequência ela ter que completar essas sequências, tipo 1, 2, 3. Qual é o número que vem a seguir? 1, 2, 3. Este tipo de treino de memória visual, memória auditiva, ouvir sons, quais foram os sons que tu ouviste, lembras-te? Sim. Tudo isto vai ajudar aqui a contribuir para a questão da aprendizagem da leitura e escrita. E às vezes são coisas mínimas que nós não estamos Sim, e eu acho que mais uma vez entre este diálogo com as famílias, e se algum pai ou alguma mãe se sente desconfortável porque percebe que a filha esteve a fazer exercícios de memória na terapeuta da fala, não é? Deve questionar. Porque aí a terapeuta vai fundamentar e vai explicar aquilo que tu acabaste de explicar agora, não é? Sim. Vai explicar, olha, nesta situação específica, o que eu quero trabalhar com a Rita, não é? É isto, não é? Exatamente. E por isso é importante trabalhar esta memória visual ou auditiva para ela conseguir depois ter melhores progressos na leitura e na escrita. Sim, é isso? É mesmo isso. Portanto, estas questões de problemas de memória, claro que não vamos falar de uma memória do que vamos dizer à criança que se lembra o que é que comeu a semana passada. Certo. Às vezes faço essa pergunta ao meu filho quando ele está com soluços. Pronto, portanto, não... Sim, não, mas é isto, ou seja... Esta questão da memória, da atenção, do ser organizado... E também é uma pista foco. Se temos dificuldade. Deixa eu... já está. se temos dificuldade em... se percebemos que a criança tem dificuldade nesta memória, não é? E de assimilar algumas situações, então isso também pode ser um sinal de alerta, não é? Sim. Boa.
E depois tínhamos aqui mais um ponto, pronto, que é um bocadinho genérico, mas no fundo, quando a criança entra para o primeiro ciclo, se verificamos que efetivamente o meu filho até está aqui com algumas dificuldades a ler e a escrever. Sim. Será normal? Não, e tal. Pronto, deixamos sempre ali no primeiro ano, porque às vezes todas as crianças têm o seu timing e às vezes o timing Primeiro de uma ano é criança não tramado. é igual. Portanto, eu falo por mim, podem dizer o que disserem, mas eu num primeiro ano muito dificilmente dou um diagnóstico de uma dislexia, porque dislexia posso dar uma perturbação fonológica, dou sempre ali o benefício da dúvida, porque se não é, e simplesmente a criança não conseguiu adquirir no primeiro ano a aprendizagem de leitura e escrita, portanto, é importante darmos aqui tempo também para a criança assimilar aquilo que está a aprender e perceber a reação dela. E no segundo ano aí sim, se as dificuldades se mantiverem, porque só ao final do Estamos segundo mais ano, seguros, não é? na verdade, só ao final de um segundo ano é que eles fazem uma aquisição total de aprendizagem, no terceiro já são outro tipo de matérias, portanto, só ao final do segundo ano é que a gente quase que pode dar aqui, ok, se até agora não, no fundo é isto, se até agora não conseguiu, efetivamente pode ter aqui dificuldades, aí sim, mas atenção, se virmos que no primeiro ano ela não está a conseguir acompanhar, convém sempre... Não cruzamos os braços, não é? Exatamente, não vamos esperar até ao segundo ano. A Joana está a falar em alguns diagnósticos casos, né? específicos, não é? Mas a intervenção começa, não é? Exatamente, a nível diagnóstico, portanto... Sim. Mas se no final de um primeiro ano ou durante o primeiro ano os pais, e eu tenho pais excelentes nesse sentido, que é ela não está a conseguir, a professora até diz, deixe ver mãe, deixe ver, ela vai conseguir, mas os pais são persistentes, ela não está a conseguir, portanto nesse sentido convém irem sempre avaliar com o terapeuta, com o psicólogo, com quem quiserem, mas tentar perceber se efetivamente e perceber também se tem esta avaliação multidisciplinar que é fundamental, não é? Para nós conseguirmos perceber as dificuldades. Então, quando existem dificuldades, o que é que podemos fazer? Olha, em primeiro lugar, detectá-las, os sinais de alerta, pronto. Em segundo lugar, uma avaliação multidisciplinar entre psicólogo, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, pediatra de desenvolvimento, o pediatra também, tentar perceber ao máximo. Os nossos parceiros vão se complementando e dando segurança àquilo que será o caminho para aquela criança, não é, Joana? E o ideal será mesmo haver aqui um género de diálogo entre eles, entre a equipa, e perceber, olha, ok, ele realmente tem estas dificuldades, não tem, ele comigo conseguiu, comigo não conseguiu, pronto. E juntos chegarem aqui um bocadinho a um consenso e àquilo que pode vir a ser o diagnóstico. Certo. Pronto. E aqui também é muito, nós às vezes não precisamos estar nesta equipa multidisciplinar no mesmo espaço físico, não é? Nós contactamos os profissionais, nós trocamos com eles informações clínicas, nós reunimos, não é? Não precisamos de encontrar um espaço, que acho que também é importante para as famílias, não é? Só orientar, não precisamos de encontrar um espaço em que tenha todos estes profissionais, porque depois nós, ao longo do nosso percurso, vamos conhecendo profissionais de referência que nós confiamos, vamos encaminhando, e pode ser noutro espaço físico, não é? Sim, exatamente. Agora, é importante que os pais percebam que existe um conjunto de avaliações que é diferenciado, de psicólogo, para o terapeuta da fala, para o psicometricista, para o pediatra de desenvolvimento, e que pode complementar, e a criança deve ter esta oportunidade, não é? De ter esta auscultação dos diferentes profissionais, não é? Sim, acho que sim, que os pais, se têm dúvidas, falem se calhar primeiro com o pediatra, digam aquilo que estão a detectar. O professor muitas vezes também dá o alerta, se não dá, também podemos reunir com ele, não é? E depois sim, avançar aqui se calhar, dependendo daquilo que são as dificuldades, um terapeuta da fala, um psicólogo, o pediatra de desenvolvimento, porque o pediatra de desenvolvimento depois vem aqui ajudar a suportar esta questão de apoio mais a nível da aprendizagem. Dessas adaptações, não é? Nessas adaptações, portanto, ok, o meu filho tem dificuldades, então o que é que eu vou fazer? Primeiro, falar com o professor, a ver se realmente o professor identifica essas dificuldades, as mesmas dificuldades ou não. Se não ficarem tranquilos na mesma e se querem outra opinião, pediatra, por exemplo,
do desenvolvimento, não é? Sim. Se for ao pediatra geral, ele vai encaminhar, sim, provavelmente, exatamente, não é? é isso que o pediatra geral, por norma, encaminha também depois para desenvolvimento, se Sim. as dúvidas dos pais efetivamente se Tiverem mantiverem. sustentação, E não é? depois sim, fazer uma avaliação do caso de leitura e escrita, uma Certo. avaliação psicológica com psicólogo e aqui, a partir daqui, perceber as respostas, perceber aquilo que pode vir a ser ou não ser, e ser só macaquinhos, não é? Sim, Na por cabeça ser e- mesmo o próprio processo da criança, não é? E o timing da criança, que é aquilo que tu Exatamente. falavas já há pouco. Ok. Há algumas estratégias práticas que nós podemos partilhar com quem nos vê e ouve, porque, imagina, nós estamos muito pouco tempo, não é, com a criança em consulta. Sim. E se o caráter for semanal, estamos uma vez por semana. Se tivermos 2 vezes, ok. Isso na vida da criança é uma migalha, não é? Ou seja, Sim. o que é que nós podemos, ou seja, que dicas é que nós podemos dar aos pais? Já falámos disto, esclarecer, definir, pedir a opinião especializada de quem que estudou e tem instrumentos apropriados para avaliar a criança e para orientar esta equipa multidisciplinar. E depois, o que é que os pais, na verdade, podem fazer? Algumas dicas que tu dás nas tuas consultas, que eu também dou, e que pode ajudar nestas dificuldades específicas, não é, da aprendizagem. Sim. Olha, acima de tudo, não vamos sufocar a criança, ok? Porque ele tem dificuldades a ler. Vamos pô-lo a ler livros e livros, não. Por exemplo, às vezes costuma funcionar com os meus pacientes. Ok, vamos treinar aqui a leitura. Vamos com a criança, a uma livraria. Olha, escolhe um livro que tu queiras. É a criança que escolhe. Não importa o tema do livro, Sim. não importa o tamanho do livro, a criança escolhe. Certo. Escolhe o livro, É ler. importante, claro que tem que ser uma escolha orientada, não é? Consoante a Sim. sua idade Sim. e tudo mais, mas é muito importante eles sentirem que também têm aqui uma participação ativa no processo, não é? Exatamente. Que têm voz, de certa forma, para estarem motivados para ler aquela história, Sim, não é? sim. E depois o ler é, olha, vamos estipular aqui, vamos fazer aqui um quadro, olha, vamos ler 5 minutos, pomos o cronómetro, 5 minutos antes de dormir, por exemplo. E a criança lê 5 minutos antes de dormir. Pronto, e vai acabar Metas por dar... realistas e que Sim, sejam execuíveis, sim. não é? Porque se a gente dizer, vais ler meia hora, não, por favor. Estamos aqui a dar um peso e uma conotação muito negativa. Eu às vezes dou, em relação à leitura, Joana, algumas dicas de leitura mais informal das coisas, não é? Ou seja, ir pedindo aos miúdos, por exemplo, na emenda do restaurante, quando estão, por exemplo, à espera de alguma consulta ou de alguma situação onde há folhetos, onde há panfletos na rua, ou seja, de forma mais informal, sem ser uma história, irmos solicitando ajuda da criança para escolhermos, para lermos, para conseguirmos, de certa forma, conseguir treinar isto positivamente, que é um bocadinho por aí, não é? Pronto. E muitas vezes o que acontece é esta pressão, não é? De que temos que ler esta história em específico, trabalha este tema específico, que muitas vezes é um momento de tempo que não é adequado à criança, que é um bocadinho por aí também, não é? Aquilo que estavas a dizer, quando tu dizes 5 minutos, é algo que se calhar é possível, não é? De uma criança no início, não é? Quando já adquiriu a leitura, estar concentrada 5 minutos a ler uma história. Sim, sim. E é um tempo, lá está, aquilo que tu estavas a dizer, execuível. De qualidade, não é? Que permita, de certa forma, nós darmos o nosso contributo para aquele treino, não é? Para treinar aquela habilidade, para ultrapassar aquele desafio que a criança tem, de forma mais prazerosa, não é? Sim, sim. Eu acho que é mesmo isso. Depois há aqui outra questão, que é fazer uma rotina de estudos, ou seja, olha, hoje tens trabalhos de casa, vamos fazer os trabalhos de casa e depois vais fazer uma coisa que ele queira.
Pronto, ou seja, ajudar a criança a organizar-se. Certo. Se desde cedo a criança tiver uma organização a nível de estudo, Certo. uma rotina, chegar a casa, fazer os trabalhos de casa e depois saber que vai brincar. As rotinas dão muita segurança, não é? Sem serem Sim, e rígidas e organização. pesadas. Exatamente. Sim. E organização. Certo. Pronto, acima de tudo. Certo. Porque isto é uma aprendizagem, não é? Como é que eu vou saber, como é que organizo o meu estudo e como é que eu vou saber como se estuda se eu nunca estudei? Um bocadinho difícil. E às vezes, eu estou-me a rir, mas às vezes temos miúdos no secundário, na faculdade, com imensas dificuldades em se organizar, efetivamente porque nunca tiveram a oportunidade de ter autonomia para treinar estas habilidades de organização. E depois não se conseguem organizar e tudo mais. E ter os resultados que querem, não é? Académicos. Mais coisas. Tens aqui a parte mais psicológica, não é? De reconhecimento, e aqui mais do que o elogio vazio que nós falamos tanto, é o reconhecer as conquistas, aquilo que a criança consegue ultrapassar, não é? Mostrarmos que ela está a ser vista, que estamos a perceber o esforço dela, as pequenas vitórias. Isto é muito importante para a motivação, porque lá está, nós começamos com disciplina, não é? Com foco, e depois a motivação vem quando nós percebemos os benefícios de ler 5 minutos todos os dias. Sim, não é? e afinal eu consigo, afinal eu até estou a conseguir, e acho que isso é muito importante. Essa parte do reforço, no sentido de darmos os parabéns pela conquista, pela evolução, é mesmo muito importante. É importante para nós, adultos, quando nos esforçamos e quando sabemos que foi uma luta e conseguimos vermos o reconhecimento. Para os nossos miúdos que estão em formação, não é? O seu cérebro está a formar-se, o seu ser enquanto pessoa, é mesmo muito, muito importante esta parte. Sim. E é importante não só dos agentes que estão na escola e dos técnicos que acompanham em terapia, mas da base segura, que é a nossa família, não é? É importante que isto venha também de casa. Por isso é que estamos a falar para os pais, não é? Sentirem-se reconhecidos e não comparar com, olha, vês, o fulano faz isto e conseguiu tirar boas notas. Olha, vês, o teu irmão... Quem tem irmãos mais velhos, né? A comparação, evitar aqui a parte da comparação. Já falei aqui sobre isso também. A comparação, e isto acontece nas crianças como acontece nos adultos, é muito injusta, não é? Porque comparamos comportamentos, comparamos atitudes, não é? Conquistas, com percursos completamente diferentes, com dificuldades completamente diferentes, ou seja, é mesmo descabido, não é? Não só não promove o desenvolvimento saudável das nossas crianças, quando não faz sentido nenhum, não é? Não promove o desenvolvimento saudável, nem faz sentido eu comparar alguém que é diferente, tem dificuldades diferentes, que vê a vida de forma... diferentes. Isso, não faz mesmo sentido. E mesmo para nós adultos, quando nos comparamos com outra pessoa que tem outro percurso que nós nem conhecemos, não é? Porque olhamos, conquistou aquilo, conseguiu chegar ali, e sabes o caminho até lá, não é? Sabes como chegou ali. Agora estavas a falar sobre isso e no verão li um livro precisamente sobre essa questão da comparação e enquadra-se aqui, que é quando nos comparamos com o outro, não vamos ter inveja porque ele conseguiu fazer aquilo e eu não. Não, pensem, o que é que ele teve que fazer para chegar lá? Sim, portanto, e o outro é uma inspiração, não é? Nós não podemos comparar porque nós não conhecemos o processo da pessoa. Nós não sabemos o que é que ele teve que fazer, ou melhor, até podemos saber, mas então vamos fazer melhor, vamos conseguir chegar lá. Certo. E acho que, claro que numa criança ela não tem esta maturidade de... Não, e é muito importante começarmos desde cedo. E quando nós comparamos é sempre... Tem um lado sempre negativo. Sim. E a criança não consegue chegar lá porque é que ele me está a comparar. Certo. Ele é melhor que eu. E a nossa intenção é que a criança se motive, mas o que acontece é destrutivo, não é? Exatamente. Não ajuda em nada nesse processo. Sim. E se desde tenra idade trabalharmos esta unicidade, este respeito pela pessoa única que é, independentemente da sua dislexia ou seja do que for, isso é muito importante para termos adultos seguros, funcionais, autónomos, muito importante. O último ponto que nós tínhamos aqui a nível de estratégias era a procura era aquilo que nós temos vindo aqui a falar ao longo do programa, que é realmente a procura de um profissional o mais rápido possível. Portanto, se a partir do primeiro ano, se vocês virem que o vosso filho não está a acompanhar, se na pré vocês virem que ele está com algumas dificuldades a nível de linguagem, a nível de fala, mas principalmente no primeiro ano a nível de dificuldades de aprendizagem, procurem neste caso um terapeuta da fala, um profissional adequado para conseguir-vos ajudar e orientar naquilo que vocês têm que fazer.
Sim. Porque quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo nós detectarmos, mais Certo. facilmente conseguimos acompanhar a criança. Até nós profissionais de saúde procuramos outros profissionais, nós percebemos os sinais, percebemos as pistas. No outro dia nos rimos ao telefone com uma coisa que o Santiago tinha escrito em espelho, lembras-te? E tu disseste, depois isso vê-se, não é? Nós não avaliamos as nossas crianças, não é? Nós não diagnosticamos as nossas crianças, nós buscamos a opinião de alguém isento, sem emoção, sem envolvimento, não é? Que avalie aquela criança, porque as nossas expectativas, não é? Podem estar a olhar para aquilo de uma forma muito mais empolada ou não querer ver aquilo que está ali. Por isso até nós profissionais de saúde buscamos a opinião de outros profissionais especializados. Quem não tem formação da área não tem sequer que... Eu acho que é sempre bom termos várias opiniões. Claro que sim. Claro que tem o outro lado da medalha, que é várias opiniões e agora... Estou um bocado confuso, não é? E agora? Um diz que sim, o outro diz que não, o outro diz que mais ou menos, o outro diz... Sim. Pronto, e às vezes temos que perceber com peso e medida as opiniões que vamos pedir, se faz sentido pedir opinião. E quando a gente diz pedir opinião é a profissionais que façam sentido. E também pediatra, a forma que acompanha a criança desde o início, pediatra de desenvolvimento, pedir uma opinião, fazer uma avaliação. Também a forma como vamos expondo, não é, a criança ou o jovem a tantos profissionais diferentes, cada das tantas aquilo já está ali, já não é? Não faz sentido e a criança já se sente super avaliada. Sim. Exposta, não é? Exatamente. Este impacto psicológico fica empolado porque acabamos por centralizar, não é? A vida da criança só no diagnóstico, e ela é muito mais do que isso. Por isso é preciso uma sensibilidade e é preciso abraçar estas famílias de forma consistente e dar-lhes segurança. Isto não é o fim do mundo, atenção. De todo, não é? E é algo que é muito passível de ser acompanhado, de apoiarmos os nossos miúdos nas suas dificuldades, por isso. Então, medidas de apoio, não é? Aquilo que muitas vezes é pelos profissionais de educação, não é? Solicitado, é preciso, não é preciso, quais são, temos que avaliar. Porquê? Porque eles também têm os seus objetivos, não é? Curriculares para cumprir, têm os parâmetros para avaliar os miúdos e há dadas tantas, chega ali uma determinada altura em que percebem que alguma criança não está a acompanhar aqueles parâmetros e será que tenho que adaptar a forma como avalio, como o tempo que dou à criança, a postura que eu tenho, não é? Na avaliação da criança e na passagem de conhecimento. Quando nós falamos em medidas, estamos a falar de quê? Vamos esclarecer, Joana, por favor. Olha, as medidas de apoio à aprendizagem são algumas estratégias, recursos que vão fazer com o objetivo de que cada criança tenha o mesmo direito da aprendizagem, independentemente da forma que o é dado. Certo. Ou seja, adaptar o currículo a cada criança. E existem vários tipos de medidas. Certo. Pronto, existem as medidas que são as medidas universais, que isso todas as crianças têm direito, sem diagnóstico ou com diagnóstico. Certo. E, portanto, quando uma criança me chega à consulta e eu dou-lhe um diagnóstico, vamos por aqui, que é mais fácil para exemplificar, dou-lhe um diagnóstico com uma perturbação da linguagem. Mas a criança está a conseguir acompanhar a escola, ou seja, o currículo. Então, faço o relatório, não é? E depois adiciono lá no relatório a questão das medidas, mas aqui, se calhar, uma criança que até está a acompanhar, se calhar não precisa de tantas adaptações curriculares. Vamos perceber também, porque imagina, como são algumas, também temos que perceber o que é que faz sentido para aquela criança, porque a ideia é potenciar o seu desenvolvimento e não limitar o seu desenvolvimento. Não é? E potenciar adaptando a prova, ou neste caso o currículo, pronto. Ou seja, este tipo de crianças que se calhar a nível de grau de aprendizagem até nem necessitam tanto, vamos pôr aqui as universais. Ou seja, as universais todas as crianças têm acesso, vamos experimentar com as universais, vamos tentar adaptar. Certo. E o professor aí utiliza as medidas universais. Se virmos, vamos pôr aqui, que não é suficiente. Que não é suficiente,
tem que se colocar medidas seletivas e aí já tem que ser feito À todo medida de cada aluno também, não é? No Exatamente. fundo. Tem que ser feito um protocolo, pronto, há aqui um procedimento Certo. pelo meio, mas tem que haver sempre o apoio e por isso é que há bocado falei na questão do pediatra de desenvolvimento, é muito importante ter sempre um relatório de um pediatra Uma de desenvolvimento. sustentação, não é? Exatamente, dos terapeutas, do psicólogo, Sim. toda a equipa que acompanha e que avaliou aquela criança para justificar ao professor a implementação daquelas medidas seletivas, porque Certo. aqui já estamos a falar de medidas, adaptação de provas, leitura de prova, mais tempo para efetuar as provas, Sim. a adaptação da prova, ou seja, e isto faz sentido, ou seja, se uma criança não tem escrita, não é? Aquela questão de dificuldades a nível da escrita, vamos fazer uma coisa com cruzinhas. Certo, porque aqui nós Porque o facto da criança, desculpa, Bárbara, adquirir conhecimento, não é? E saber a matéria sim, não implica, não é? A leitura e a exatamente. escrita. Porquê? Porque às vezes já quem diz, aquele é burro, porque não sabe, desculpem o termo, mas Isso é... é mesmo assim, Sim. ele não sabe nada. Ele sabe. Sabe tudo. Ele sabe. Se Certo. calhar, se adaptarmos aqui a prova, ele já conseguia responder. Se calhar, o ler a pergunta, o interpretar a pergunta, a questão da compreensão que falei há bocado, Certo. o conseguir ler e interpretar para depois conseguir responder. Uma criança, se calhar, com dislexia, não faz isso com facilidade. Portanto, vamos aqui fazer uma leitura, em vez dela ter que escrever resposta por extenso, seleciona a opção Certo. e aí, se calhar, já vai conseguir Adquirir o conhecimento, não é? tem o conhecimento na mesma. Certo. É uma criança igual às outras a nível de aprendizagem, que vai aprender exatamente o mesmo, Certo. só não consegue simplesmente transpor para a escrita. Da mesma forma. Da mesma não é? forma que uma criança normal. Portanto, estas medidas de apoio são importantes e às vezes os pais nem São sequer têm fundamentais. conhecimento. E há vários tipos, pronto, temos as medidas universais, as seletivas e depois as adicionais, pronto, e aí já são Sim, casos e mais extremos. E a sim. necessidade destas medidas pode surgir muitas vezes sem existir até estes diagnósticos, não é, Joana? Sim. Por exemplo, quando temos uma língua nova, quando estamos, por exemplo, num país diferente e até conseguimos adquirir o conhecimento, mas com a língua está difícil, ou seja, cada caso é um caso, não é? Sim. Tem que ser avaliado de forma muito específica, mesmo quando temos medidas seletivas, nem todas fazem sentido para aquela criança, Sim. mas fazem para a outra. Isto é tudo feito com muito cuidado, avaliado, transmitindo ao professor, o professor também vai pondo em prática. Ao longo do percurso académico de cada criança, estas medidas podem se ir transformando, Sim. não é? Porque eles conseguem depois também suprimir algumas das dificuldades. Isto é incrível depois, o impacto que tem no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, não é? No seu bem-estar. Sim, sim, porque depois é a diferença de uma criança tirar uma negativa para uma criança, se calhar, no final, e isto já há vários casos que aconteceu isto, que é uma criança tirar uma negativa porque não consegue fazer respostas, não consegue interpretar, não consegue... Para uma criança que depois até já tira um muito bom. Certo. A nível, lá está, aqui a questão da autoestima, a motivação Certo. muda logo. E a aprendizagem, não é? Porque aqui a criança está a ter a oportunidade de expor aquilo que sabe. Exatamente, e da forma, Da forma que consegue. E da forma que consegue. Exatamente. E portanto, às vezes acaba por acontecer quando são implementadas estas medidas, não é? Olha, afinal ele é inteligente, ele afinal até sabe, porque ele até tirou boas notas. Certo. Mas isso E não esta quer dizer questão, nada, não é? sim, e esta questão de olharmos para as crianças e percebemos que são perspicazes, que conseguem, é só nós observarmos os nossos miúdos que têm dificuldades de aprendizagem fora do contexto, não é, escolar, porque a aprendizagem não se faz só na escola, não aprendemos só a ler e a escrever, aprendemos também muitas coisas enquanto pessoas, enquanto seres sociais, e nós psicólogos temos muito essa facilidade, não é, de descansar os pais nesse sentido de que não há aqui nenhuma limitação cognitiva, não há aqui nenhuma questão severa que vai comprometer, porque é o miúdo, não é, desenvolto nesta questão, nesta. Acho que isto é muito importante também. Sim, diz. Acho que acabamos por centrar tudo aquilo que é o desenvolvimento da criança e a criança naquela dificuldade específica, não é? Sim. Quando conseguimos perceber que a criança é tantas outras coisas.
Sim, e eu acho que, acima de tudo, tem que haver aqui um trabalho conjunto entre a família, a escola. Certo. O professor tem um papel muito, muito importante e tem que ajudar nesta adaptação, pronto, e aceitar, não é? Porque acaba por ser também desafio, ali um não desafio é? para o próprio professor. Imagina, no outro dia estava a falar com uma professora e ela disse-me: doutora, eu sei que ele dá muitos erros, eu não vou contabilizar os erros dele, porque eu sei que ele tem dislexia e é grande. E eu disse: olha, ainda bem que a professora pensa assim Tem essa e sensibilidade, que aceita, não é? e que aceita, na verdade, mas nem todos às vezes aceitam e está tudo certo, como eu costumo dizer, Sim, está tudo certo. depois nós estamos cá Mas- para abraçar as famílias e as crianças, mas se estivermos todos alinhados, Sim. acabamos por facilitar, Mas, não é? mas efetivamente, se a criança tiver dificuldades de aprendizagem que se justifiquem esta implementação das medidas, Uhum. numa fase inicial, se calhar de uma forma mais informal, falar com o professor, se é Certo. possível, se não é, depois também ajustar e falar com os profissionais, se efetivamente fizer sentido, existe esta questão das medidas. E como só uma série de medidas, também acho que é importante que isto às vezes nós também pedimos esse esclarecimento. Nós percebemos quais são aquelas que vão ser não é, adaptadas para aquela criança, quais são aquelas que vão ser em prática. Fazem sentido, Certo. sim. Porque muitas vezes só dizer que tem medidas universais ou que tem Não, medidas tem que seletivas se- não é suficiente para nós esclarecermos e garantir que a criança em sala de aula tem este apoio especializado e esta visão única, não é, para promover o seu desenvolvimento. Temos 4 minutinhos, não é? Assim, Sim. últimas considerações finais para quem nos vê e ouve, e obrigada por estarem desse lado e nos permitirem trabalhar esta literacia, porque para nós, para mim e para a Joana, não é, que trabalhamos juntas, este tema é mesmo muito importante informar-vos e esclarecer estas questões, porque sentimos muito que precisamos de abraçar as famílias que nos chegam, porque às vezes vêm muito desesperados, não é, Joana? Sim. Eu acho que cada vez mais aparecem pais com principalmente dificuldades de leitura e escrita. Sim. E eu acho que acima de tudo é tranquilizar-vos. Cada criança tem o seu ritmo. Certo. E como nós dissemos já há bocado, o facto da criança não conseguir interpretar um texto, não conseguir ler, não conseguir escrever, não quer dizer que a criança não seja inteligente. Claro que sim. Porque existem muitas pessoas, muitas delas até se calhar conhecidas, que estão na televisão, que se calhar têm perturbação da linguagem, se calhar, talvez uma dislexia. Tu não conheces nenhuma disléxica, pois não? Conheço por acaso uma pessoa do mundo da fama, não é? Como se chama assim. Não, e é verdade, e nós acabamos por crescer e que se tornou uma pessoa bastante conhecida e com muito sucesso na carreira dele. Fala super bem. Pá, mas escrever não é difícil, para ele, é difícil, torna-se difícil. E aí nós só precisamos aqui de uma ajudinha para relerem os nossos textos, para corrigirem as nossas coisas e está tudo certo. Exatamente, nós também com a nossa maturidade vamos adaptando aqui, ganhando aqui mais. Então, respeitar o mais ritmo da criança, mais estarem atentos aos vossos filhos. tipo inspectores, não é? Estarem atentos. Certo. Deem-lhes também tempo para conseguirem adquirir efetivamente a aprendizagem. Vão falando com o professor se está a correr tudo bem e peçam, se tiverem dúvidas, peçam uma avaliação. Queres ler aqui esta última frase que eu acho que devias ler? Lê lá esta última frase. Eu acho que a frase que colocámos aqui no fundo foi o que eu acabei de dizer. A dificuldade não define a criança. Com o apoio certo ela pode desenvolver o seu potencial. Certo, e todas as crianças têm dificuldades, todas as crianças têm habilidades, temos que potenciar as suas habilidades e ajudá-las a lidar com os desafios e as dificuldades. Sim. Não é? Respeitando a sua unicidade, e não é só respeitando, Joana, eu acho que é respeitando e normalizando a unicidade, o ritmo diferente, a forma de estar diferente. E acima de tudo que todas as crianças tenham igualdade de oportunidade e acesso a todas as oportunidades de escola, o sucesso educativo. Esta equidade, tudo. não é? Ou seja, não é tanto igualdade, é mais equidade, ou seja, o que é que eu para chegar aqui, eu preciso de outro percurso, não é? Para eu chegar ali àquela parte, e esse
percurso, eu tenho esse Sim. direito, não é? De ser adaptado. Sim. E não há problema nenhum. E não Certo. tem que haver Porque não temos todas as mesmas rótulos, dificuldades. não há aqui que rotular, digamos Certo. assim. Não, Certo. não há essa necessidade. Aliás, todas as crianças que entram na Futurum Clinics e na Fala Feliz, uns dias mais bem animados, outros não, são crianças super felizes e saudáveis, não é? Sim. E por isso é o sinónimo de que não são só o seu diagnóstico. Aliás, quando desculpa, só para Força, terminar. força. Quando eles perguntam, mas porquê que eu venho à terapia da fala, principalmente os mais pequeninos? Eu falo bem, desculpa, eu falo bem. E disse, eu sei, mas é para falar já ainda melhor. E portanto é exatamente isto, é para falar ainda melhor, escrever ainda melhor e ler ainda melhor. Beijinho a Obrigada. todos. Obrigada, Joana, por esta conversa. Um beijinho a todos que nos ouviram nos 98.7 e viram e ouviram nas nossas páginas. Até breve. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.